essa manga que estou, professor Jean. Olha aqui, ó. Professor Jean, Colégio Santa Cecília. Você sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. E a partir de agora nós começaremos a revisão agora de História nono ano. A, B, C, D e H. Do nosso queridíssimo Sandoval. Beleza? Aquela criança. Tá entendendo aquela criança? Tá entendendo? Beleza? Posso começar? Antes de mais nada, o nosso conteúdo programático inclui a matéria da nossa AC. Presta atenção, porque inclui a matéria da AC. Tem que estudar a AC. Uma questão do capítulo 1, Industrialização e Imperialismo. Uma questãozinha do capítulo 2, a Primeira Guerra Mundial. Ó, estuda o 3, o 4 e 5, que são os inéditos. Como é o nome do 3? A Revolução Russa. Como é o nome do 4? Primeira República, Dominação. Segunda parte da Primeira República, capítulo 5. Chama-se Resistência. Tranquilo? É um assunto só dividido em 2 capítulos, 4 e 5. Depois que você está nessa revisão, ó, chupa a manga bem docinha, tu dá uma lida no provão, e aí, eu não sei se eu digo. Peraí. Você vai ouvir som de moto passando, menino gritando, ônibus, o satanás, mas você presta atenção em quem, ó? Aqui, meu irmão. E não esquece de dar o sababa, viu? Senão eu não faço mais nessas revisões não, viu? Dá o sababa, ó. Sababa em hebraico, que eu gostei em hebraico. Beleza? Tá valendo? Posso começar? Então pronto. Deixa eu botar aqui uma musiquinha de fundo, pra gente se concentrar. Lá vem o satanás pendurado numa moto. Passou. Tá vendo? Passou. Qualquer coisa, meu amigo, eu peço ajuda aqui o Sandoval aqui, desenrola tudo aqui, né? Pra gente botar esse bicho pra correr. Opa. Pronto. Deixa eu ver se já posso. Eu não sei, Sandoval, ó. Eu não sei se eu dou essa dica ainda do capítulo 1 e 2, porque eu já pedi pra eles estudarem pela prova. Se eu fosse você, também dava uma lida. Só no final dava uma lida no capítulo 1 e 2. Só pra passar o pente fino. Tá entendendo? Mas tem uma coisa do capítulo 1 que me agrada demais. Que é aquele assunto da segunda metade do século XIX. Que no próprio contexto da Revolução Industrial, caracterizado pelo aço. Lembra? Ó. Petróleo, eletricidade. Segunda fase da Revolução Industrial, que é o capítulo 1, século XIX. Tá certo? As potências econômicas industriais capitalistas precisavam expandir, lembra? Expandir para buscar matéria-prima, mercado consumidor, investir capitais, escoar o excedente populacional europeu. Aí, para justificar essa exploração econômica, aí os países do continente europeu elaboraram teorias pseudocientíficas. Ai, meu Deus, foi até na prova, não foi que eu cobrei lá, darwinismo social, não foi? Que defendia o quê? A superioridade do quê? Sobre quem? A missão do quê? Eita, meu. Aquela coisa, como é que eu posso dizer? Peraí, ó. É como fosse assim, ó. O fardo, lembra? O fardo do homem, né? O fardo, né? Tá bom. Radice demais. Tá bom. Beleza? Tá tranquileba? Posso continuar? Então pronto, vamos começar o assunto mesmo. Então, gente, não. O que a gente começa mesmo, de fato, deixa eu beber uma aguinha aqui, que eu tô muito emocionado. O que a gente começa de fato, na verdade, é a Revolução Russa, que ocorreu em 1917, tá certo? E deixou o mundo abalado. Pela primeira vez tentava se estabelecer um tipo de governo no qual os trabalhadores teriam participação ativa. Eita, também não. Passou um ônibus aí, viu? Um ônibus. Peraí, deixa eu voltar. Então, pela primeira vez tentava se estabelecer um tipo de governo no qual os trabalhadores teriam participação ativa. Os líderes desse novo Estado tinham plena convicção de que estava nascendo a sociedade socialista. Então era novinho,
em que as diferenças entre as classes sociais deveriam... Jesus, tá vendo que eu te falei? Né? Deveriam desaparecer. Tá certo? Era o aparecimento de um novo modo de organizar a produção. Porque até então só tinha o quê? O capitalismo. Então esse novo modo de produção substituiria o capitalismo. Tá certo? Então, aí inspirado em quem? Aí eu vou lá no livro para matar a cobra e mostrar a cobra morta. Entendeu? Se eu fosse você, eu ia lá na página 49. Chupa aí, ó, essa manga docinha, tá vendo aí, ó. Olha aqui, ó. Então, baseou-se em quem, ó. Deixa eu pegar aqui a parte importante, que é a parte importante, ó. Vimos que o socialismo científico foi uma doutrina formulada por dois pensadores alemães, Karl Marx. Daí eu tenho colocado naquele meu resuminho, que eu dei um carimbinho. Tá lembrando? Que eu botei lá, que diz assim, ó. Filosofia marxista. E o seu grande amigo Friedrich Engels, tá certo? Em meio às lutas do operariado europeu por melhores condições de vida, as ideias fundamentais do socialismo científico, então contidas no Manifesto Comunista, que é uma grande obra deles, tá certo? Publicada na Europa em 1848. Então, esse sistema socialista, tá certo? Ele se baseia no filósofo Karl Marx, que tinha como uma de suas características o quê? Que a propriedade, presta atenção, a sacada é aqui para não errar nem a pau, tá certo? Pra manga ficar, ó, bem docinha, tá entendendo? É justamente a tal da propriedade coletiva dos bens de produção. Morreu Maria Preá, meu irmão. Morreu Maria Preá. Aí você sabe, você aprendeu comigo. E eu deixei lá no livro. Tem uma coisa aqui muito massa, cara. Que você lembra que a Rússia antes da Revolução, mais de 80% da população vivia em condições miseráveis no campo. Governada por Nicolau II, um czarista, então um governo absolutista. Tem tudo isso aí bonitinho aqui, tudo bonitinho. Governo nas mãos do czar. Soberano tido como eleito por Deus, cara. Tem dizendo aqui. E que, além disso, tinha o título de autocrator. Isto é, chefe do exército. Entendendo? Mas tem uma coisa que é interessante. Uma coisa interessante que eu quero mostrar pra você. Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Deixa eu achar. Cadê? Tem uma coisa aqui muito massa. Olha, deixa eu te dar uma dica massa. O que eu vou falando aqui demais. Já é só o que eu tô falando? Não, é o tripézinho. Minha aula expositiva, meus resumos e essa revisão que você vai dar o sababa. Tá entendendo? Presta atenção. Tem um negócio aqui muito massa. Cadê, rapaz? Cadê aqui no livro aqui? Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. É o lema, cara. É o lema dos quem? Dos mencheviques ou dos bolcheviques, Jean? Porque tinha dois partidos, lembra? Os mencheviques, partido da minoria, que defendiam um modelo totalmente contrário dos bolcheviques, partido da maioria. E nesse partido da maioria, aí você sabe que nesse partidozinho da maioria, eles tinham um lema, não tinham? Qual era o lema dos caras? Qual era? Dos bolcheviques. Lá em 1917. Paz, pão e terra. Esse lema também era conhecido como as teses de Abril. As famosas teses de Abril. Aí eu quero mostrar aqui pra você aqui, ó. Olha no livro, na página 53. Essa página aqui, ó. Tá vendo aqui essa página? Ó, o governo provisório. Cadê que eu quero mostrar pra você? Matar a cobra e mostrar a cobra. Aí você aprofunda, ó. Adoro.com. Lá vem, ó. O líder bolchevique Vladimir Lenin
que se encontrava exilado, retornou à Rússia em abril de 1917. É daí que vai vir o lema. E passou a defender a derrubada do governo provisório, o governo dos mencheviques, que foram os primeiros a chegarem no poder. Revolução de Fevereiro e Março. Lá vem a retirada da Rússia da guerra, que é justamente com a assinatura daquele documento Brest-Litovsk, que tem tudo a ver com a terceira fase da Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, que foi a saída da Rússia, que foi justamente quando Lenin assinou Brest-Litovsk com a Alemanha, pedindo para a Rússia pegar o beco, porque estava iniciando a Revolução Socialista na Rússia. Não tinha por que mais a Rússia estar metida numa guerra, numa grande guerra, na qual muitos russos estavam morrendo. Tranquilo? Aí vem, a retirada da Rússia da guerra e a repartição das terras. Ao lema: paz, terra, reparte as terras, vai comendo. Lá vem. Tá vendo o lema aí se encaixando? E a repartição de terras entre os camponeses. Era mais de 80%, meu irmão. E os caras viviam em condições miseráveis. Os lemas defendidos por Lenin eram: todo poder aos sovietes, e paz, terra e pão. Com o agravamento da situação social provocada pela permanência da Rússia na guerra, as ideias de Lenin foram ganhando força entre a população. Revolução outubro-novembro de 1917. Então, e a palavra paz, peace. Tá entendendo? Shalom em hebraico, shalom, peace em inglês, paz, português. Então, reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra, para livrar, cara, a população desse sofrimento. E claro, iniciar o quê? Já que é o Lenin, a nova ordem socialista. Que a ideia era o quê? Apagar o capitalismo lá na Rússia. Estamos entendidos? Então, continuando o nosso assunto, deixa eu ver outra coisa importante que é importante destacar. Tá certo? Presta bem atenção. Outra coisa também que a gente pode destacar como características também da Revolução Socialista é a grave crise socioeconômica que a Rússia enfrentava, que está lá no meu resumo, né? O empobrecimento da própria população, a desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra, que agravou a crise política, que levou à própria abdicação do czar e a instalação de um governo provisório, que tinha sido liderado pela Duma, que estava lá quem? Os mencheviques. Outra coisa também é a chegada do Lenin. Lenin está chegando ao poder, acabei de dizer. Ele acaba sendo o primeiro governante. E ele que formou a denominada República Soviética Russa. Ou melhor, que não está errado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vem dos sovietes, onde participava lá camponeses, operários, soldados, e ele animava lá os caras. Entendido? E claro, pregava que deveria ser estatizado tudo. Já não foi feito isso de uma vez, não, mas pregava a estatização dos bancos, das fábricas, das estradas de ferro, entre outras coisas. Tranquilo? Posso continuar a minha revisão? Então pronto. Outra coisa importante também que a gente tem que entender sobre a questão do socialismo soviético é que só havia um partido, se pregava a ideia de um único partido, o Partido Comunista da União Soviética, tá certo? Então, um único permitido no país. Beleza? Tranquilo? Isso se assemelha muito, tá certo? Quando a gente vê o governo do Stalin. Essa brincadeira, né? Então, esse governo, tá certo, de um partido único, é muito semelhante quando o próprio Stalin implanta a sua ditadura, e eu posso assemelhar, tá certo, a ditadura stalinista, tá certo,
É como quem? Como a ditadura implantada pelo Hitler na própria Alemanha nazista, que a gente vai estudar, ó, mais tarde, tá certo? Antes da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar o nazifascismo. Então, o nazifascismo, o nazismo de Hitler pode ser assemelhado à ditadura do Stalin, que é o governante que vem posterior ao Lenin, ao Vladimir Lenin, Joseph Stalin, tá certo? E aí outra coisa também importante que a gente tem que destacar é a NEP, cara. A nova política econômica. É aquela frase, a frase do Lenin: precisamos dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Beleza? Jean, o que diabos é isso? Peraí. Ó. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Bem interessante. Cadê? Tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Essas, olha aqui na página 55. Ó, NEP. Mas tem uma bolinha aqui que eu gosto muito. Essa daqui. Todas fazem parte, são características dessa nova política econômica. Se liga aí, que todas fazem parte. Mas tem uma que me chama muita atenção, que é essa daqui, ó. Primeira, segunda, a terceira bolinha. Incentivou a formação de pequenas e médias. De novo, pequenas e médias. Não coloca as grandes. Pequenas e médias. Tá certo? Pequenas e médias indústrias privadas. E permitiu a esses estabelecimentos a contratação de mão de obra assalariada. Um passo para trás. Para depois dar 2 passos para frente. Chupou a manga docinha? Beleza? Pra mim tá bom aqui já. Pra mim já tá bom aqui. Vamos pra Primeira República, que nada mais é do que o 4 e o 5 junto. Se tem uma coisa que é interessante aqui, é justamente a questão das oligarquias no poder. Então, eu até esquematizei lá, tá certo? Fiz um esqueminha político eleitoral, na qual as oligarquias exerceram a dominação na Primeira República, tá certo? Isso foi arquitetado no governo do próprio presidente Campos Salles. Aquele esqueminha lá, como era o esqueminha? Poder municipal, poder estadual, poder federal. Aí o que é que acontece? Nessa máquina eleitoral que funcionava, ela tinha seus respectivos fenômenos. Os fenômenos políticos. Se são fenômenos políticos, por favor, aspas, de novo, aspas, tá bom? Lá no poder municipal, coronelismo. No poder estadual, política dos governadores. No poder federal, política do café com leite. Tá certo? Política do café com leite. Então, nós temos aqui, ó, algumas expressões, até nessa página 63, aqui, um exemplo aqui das fraudes eleitorais, como o voto de defunto, o famoso voto de cabresto, né? Que era a troca de favores para que se votassem candidatos indicados pelos coronéis, daí a expressão coronelismo, né? Esse fenômeno político chamado coronelismo, o voto de cabresto, obrigando, tá certo? A se votar em determinado candidato. Então, cabresto, aquela cordinha que bota na cabeça do animal, uma espécie de controle, ele controlando, o coronel controlando o eleitorado na hora da urna. Lembra que eu falei que o voto era aberto? Tinha que ser dito em voz alta. Chupa essa manga, tá bom? Outra coisa importante também que a gente tem que entender sobre esse voto. Ele era controlado, né? O voto foi imposto, ele foi obrigado. Então, por meio do qual o coronel obrigava seus eleitores a seu famoso, ó, aspas, curral eleitoral. Se o nome era voto de cabresto, então é como se fosse um curral eleitoral. A votarem nos candidatos apoiados por ele. Agora, tem uma outra coisa também, ainda nesse capítulo, que eu gosto demais, é o Convênio de Taubaté. Porque o Convênio de Taubaté, tá certo? Que foi estabelecido em 1906, ele comprometeu São Paulo, olha só, olha que questão massa, São Paulo
Minas e Rio de Janeiro a comprar e armazenar sacas de café excedentes. Aquele café que esses fazendeiros não conseguiam vender, e para poder manter, tá certo? Para poder manter regular a oferta, forçava a valorização dos preços do café brasileiro no exterior, forçou São Paulo, Minas e Rio a comprar o excedente. De onde é que vem a grana? Do exterior. Como é o nome diz, endividamento externo. Tá certo? Então, comprar o café excedente por meio de empréstimos obtidos no exterior. Quando a gente começar a Era Vargas, a gente vai ver o destino dessas milhões... Não, peraí, quantos? Milhões de sacas de café armazenadas. Tá bom? Deixa eu ver outra coisa importante também que a gente pode destacar também. Vou dar só o toque. Imigrantes. Certo? Imigrantes, que tá entrando aqui em massa. Aí vamos lá para a gente caminhar para a finalização, que já está lá no nosso capítulo 5, que é justamente a parte da resistência, aquelas revoltas. Lembra aquelas revoltas todas que eu pedi para você estudar? Eu esqueci uma, que eu pensava que ia cobrar só na segunda chamada, mas também vai para a segunda chamada. Tem uma lá, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. E eu quero que você estude também, porque é uma possibilidade muito grande de cair na prova. Tá certo? Já onde é que tá isso aí, pelo amor de Deus? Tá lá na página 91, de novo 91, tá certo? Eu quero que você entenda a importância histórica da Semana de Arte Moderna de 1922, porque ainda faz parte da Primeira República, que foi realizada essa Semana de Arte de 22 em São Paulo. Nada mais foi do que um conjunto de eventos realizado por artistas e intelectuais modernistas, modernistas, Semana de Arte Moderna, modernistas, aquelas escolas literárias, tá certo? Você que você estuda literatura, modernistas brasileiros que desejavam romper, eles desejavam romper com a cultura europeia, sobretudo a mais expoente de todas, que era a cultura francesa, e firmar uma cultura originalmente, genuinamente brasileira. É isso aí. Essa é a importância histórica. O que é que eu tenho que entender? Que nós temos duas rurais que eu quero cobrar, que é justamente a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Então, a Guerra de Canudos, que envolvia o abuso das autoridades republicanas, cobrança de impostos e uso da violência contra o sertanejo, era uma ameaça ao próprio poder republicano. Contestado, luta pela terra, tendo de um lado sertanejos da região e de outro companhias estrangeiras, os coronéis e as forças do governo. Perceberam que as duas envolvem sertanejos? Percebeu? Mas você percebeu a pequena diferença das duas? Apesar das duas terem lideranças religiosas, daí serem chamadas de movimentos messiânicos, Canudos, além de sofrer os abusos das autoridades republicanas, como a cobrança dos impostos, lembra que até na aula eu disse assim, gente, tem um filme Canudos, que vocês só vão assistir esse filme comigo lá no 2º ano do ensino médio. Aí o Antônio Conselheiro, né, o cearense de Quixeramobim, ele diz assim, quem criou os impostos? Que ele falava assim, os impostos. Aí ele falava, como ele era um religioso, ele sempre associava com expressões religiosas, como por exemplo, ele dizia, quem criou os impostos? Se referindo à república, certo? Essa primeira república. Aí ele falava que era o anticristo da república, tá certo? O uso da violência contra os sertanejos, o anticristo da república, então, uma ameaça ao poder republicano. Então, revoltas que acontecem na primeira república. E contestado, que envolve também, de um lado, sertanejos daquela região do Paraná e Santa Catarina, do outro, as companhias estrangeiras. Então, os coronéis e as forças do governo. Chupa essa manga!
E aí nós temos que eu tô cobrando 3 revoltas urbanas, que é pra gente fechar agora nessa revisão, ó. E ficar só o filé, só o filé. Presta atenção. Nós temos a revolta da vacina, está associada à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, as demolições no centro da cidade, lembra? Eu falei sobre isso, tem no livro, eu fiz até uma leiturazinha do livro, tá certo? E o custo de vida elevado que ficou depois da reforma. A galera começou a morar, a galera começou a aumentar a população nos morros. Que ela começa com a Guerra de Canudos e ela se avoluma, ela aumenta justamente com a revolta da vacina, tá certo? Outra revolta também urbana é a da chibata, tá certo? A própria revolta da chibata. E aí a revolta da chibata tem uma coisa interessante, que é o que eu posso destacar da revolta da chibata, interessante, para ficar bem sintetizado. É a historinha dos castigos corporais, daquele código disciplinar da Marinha do Satanás, que estabeleceu lá 25 chibatadas, lembra? Aí teve um que levou 10 vezes as 25, 250. Aí foi um montinho, estopim, a gota d'água, tá certo? Os baixos salários, tá certo? Que eram pagos aos marinheiros. Tudo isso motiva a revolta da chibata, código disciplinar da Marinha, beleza? E por fim, o movimento operário, que nada mais é. Vou dar a dica. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no livro. Eu falei até hoje em sala. Falei no 9D hoje em sala, 9D. Tá certo? Para aquelas inenarráveis meninas do 9D. Ok? Olha só, olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Deixa eu aproximar aí, ó. Tá vendo aí, ó, essas bolinhas? Pegou aí, pegou. Olha aqui como é fácil. Eram reivindicações como jornada de 8 horas e aumentos salariais, tá certo? Abolição do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos, pagamento pontual, pagava atrasado, mas os caras tinham que trabalhar todo dia, ainda recebia atrasado. A exigência, pagar em dia, pagamento pontual, tá certo? Diminuição dos aluguéis e congelamento dos preços dos alimentos, porque o cara ganha pouco. Isso aqui era caro, entendeu, cara? Tá certo? Não é só enriquecer, não. Tem o lado do operário também. Tranquilo? Tá beleza? Fica tranquileba e chupa essa manga. Uhul! Valeu, galera! Beleza. Oh, yeah! Tem que ficar tranquileba. Fica tranquileba aqui. Tem que ficar tranquileba. Ficar tranquileba? Mas que diabos é isso? É a nossa melhor cartada, é isso que é.